Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesta quinta-feira, 10 de junho de 2021, data em que o Cruzeiro anunciou seu novo treinador. O novo técnico do Cruzeiro é o Mozart. O Mozart que recentemente havia sido demitido da Chapecoense, ele teve uma curta passagem pela Chapecoense, chega aí no Cruzeiro com a missão de tirar a Raposa, dessa crise que parece que não vai ter fim. Ele chega para ocupar o lugar do Felipe Conceição, que foi demitido momentos após a eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil pela equipe do Juazeirense. O Cruzeiro foi eliminado nos pênaltis e esse resultado, essa eliminação causou a demissão do técnico Felipe Conceição. Então o Mozart aí, que teve aí, como eu falei, uma curtíssima passagem pela Chapecoense, tinha ido bem no CSA e chega aí para tentar reverter essa má situação do Cruzeiro, O Cruzeiro que é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, única equipe que ainda não pontuou e agora também sofreu aí mais uma eliminação precoce na Copa do Brasil. O Cruzeiro que já havia caído cedo na Copa do Brasil da temporada passada, quando tinha sido eliminado pelo CRB, cai novamente antes de chegar nas oitavas de final, agora para a modesta equipe do Juazeirense, que está na Série D do Campeonato Brasileiro, Mas que já vem aprontando aí bastante já nessa Copa do Brasil, Já inclusive eliminou o time de Série A. Ontem, quando eu gravei o vídeo, eu até deixei em aberto nessa possibilidade mesmo do Felipe Conceição perder o cargo por conta da eliminação, E logo quando eu estava editando o vídeo, saiu a notícia que o treinador havia caído de fato, o Felipe Conceição, por conta aí desses maus resultados na Série B, O Cruzeiro perdeu os dois primeiros jogos e também por conta da má atuação do time no jogo de ida. Apesar da vitória por 1-0 contra o Juazeirense na ida, a atuação da equipe foi muito ruim, foi muito criticada e a eliminação dos pênaltis acabou sendo aí a gota d'água para a diretoria cruzeirense acabar com um ponto final, a curta passagem também do Felipe Conceição pela equipe mineira, O Cruzeiro que com essa demissão, protagonizada pelo Cruzeiro, a Série B já tem aí 2 trocas de treinadores com 2 rodadas, Na segunda-feira, na terça-feira, melhor dizendo, o Vitória já havia anunciado a saída do Rodrigo Chagas e a chegada do Ramon Menezes. E agora o Cruzeiro troca o Felipe Conceição pelo Mozart. Lembrando que cada time só pode demitir um treinador durante a Série B, Então Vitória e Cruzeiro já queimaram aí as suas fichas, Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre Copa do Brasil. Porque agora nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A competição começou nesta quinta-feira e está sendo aí disputada por 16 equipes. Algumas equipes grandes, como por exemplo o Palmeiras e o São Paulo, não estão disputando. Eu consultei o regulamento da CBF, o regulamento da competição, para saber qual critério usado para selecionar as equipes que vão jogar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E lá no regulamento dizia que esse critério era o ranking nacional de clubes. Os 16 clubes melhores ranqueados teriam direito de participar da competição. No entanto, eu não tenho a confirmação dessa notícia, mas eu acredito que alguns times, como por exemplo o São Paulo e o Palmeiras inclusive aí tá entre os melhores ranqueados, Eu acredito que essas equipes devam ter aberto mão de disputar a competição, porque há inclusive times que estão na Série C disputando aí o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Então, eu acredito que alguns times tenham mesmo desistido de participar da competição. Passar rapidinho aqui como é que é o regulamento. As 16 equipes foram divididas em 2 grupos, Os times de um grupo jogam contra os times do outro grupo, totalizando 8 rodadas. Os 4 melhores colocados de cada grupo passam para a segunda fase. Nessa segunda fase serão formados 2 novos grupos. Um grupo terá os 4 primeiros colocados do grupo A e o outro grupo terá os 4 primeiros colocados do grupo B. Nessa fase do campeonato, as equipes jogarão entre si dentro do próprio grupo, em turno e retorno, totalizando 6 jogos, e os 2 primeiros colocados de cada um deles passam para as semifinais. A semifinal é naquele esquema que todo mundo conhece, jogo de ida e volta, quem avançar desse mata-mata faz a final. E vamos aí então agora os resultados da primeira rodada, Nós tivemos aí a vitória do Ceará por 3-0 sobre o Red Bull Bragantino. O Figueirense perdeu em casa para o CRB por 1-0. O Corinthians venceu o clássico contra o Santos por 2-1. E o Cuiabá perdeu em casa para o Fortaleza 1-0. Também tivemos um empate entre o Grêmio e Fluminense 1-1. Esse jogo foi nas Laranjeiras, Então foi Fluminense e Grêmio. Também tivemos a vitória do Avaí sobre a Ponte Preta por 1-0. Tivemos também o clássico Bavi lá no Pituaçu. Bahia e Vitória ficaram no 0-0.
E aí vamos ter no dia 8 de julho, né, só no mês que vem, só daqui a mais ou menos um mês, o Coritiba e Juventude. Esse jogo foi adiado porque nesta quinta-feira tá rolando o jogo da Copa do Brasil, né, das equipes principais, Coritiba e Flamengo, né, o jogo aí que foi adiado, né, era para ter sido na semana passada, mas a pedido do Flamengo, o jogo contra o Coritiba da Copa do Brasil foi adiado em uma semana, né, o Flamengo teve 4 jogadores convocados entre seleção olímpica e principal. Então, o primeiro jogo da terceira fase entre Coritiba e Flamengo está acontecendo apenas nesta quinta-feira, né. Vamos passar agora aqui os jogos da próxima rodada, né, para daqui a pouquinho a gente falar mais de Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira, o Vitória encarou o Avaí, lá no Barradão. O Juventude recebe o Fluminense. O Grêmio vai jogar contra o Coritiba. A Ponte Preta recebe o Bahia. Também na quinta-feira, às 15 horas, o Red Bull Bragantino joga contra o Corinthians. O CRB recebe o Cuiabá. O Santos joga contra o Ceará. E o Fortaleza vai receber a equipe do Figueirense. Então esses são os jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Bom, a gente estava falando aqui de Série B, né, da troca de treinador do Cruzeiro. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B vai começar nessa sexta-feira com 2 jogos, né? Curiosamente, os 2 jogos envolvendo as equipes de Campinas. E eu vou passar mais ou menos, então, algumas informações já que eu já tenho a respeito dessas partidas. Vamos começar primeiro com o jogo das 19 horas, entre Sampaio Corrêa e Ponte Preta. Esse jogo abre a terceira rodada e será disputado lá no estádio Castelão, em São Luís. O Sampaio Corrêa, ele está invicto no campeonato, né? Não perdeu ainda, mas também não marcou gols e também não sofreu gols. Vem de 2 empates aí em 0-0 contra o Goiás e também contra a equipe do CSA. Para esse jogo, o técnico Felipe Surivan deverá fazer algumas mudanças, né, em todos os setores da equipe. Na defesa, o lateral Luiz Gustavo, que está de volta ao clube, ele disputa a posição na direita com o Watson. Mas como ele também joga na esquerda, ele pode pintar aí na vaga do Zé Mário. No meio de campo, o recém-contratado Romarinho pode entrar na vaga do Guilherme Campana. E na frente, o Pimentinha, né? O Pimentinha que se recuperou de lesão, pode ser a novidade no ataque. Então, essas aqui são as informações do Sampaio Corrêa. A Ponte Preta ainda não tem as informações pré-jogo, né? A Ponte ainda ia definir o time. E agora vamos passar para o jogo do... E antes da gente passar para o próximo jogo, falar como é que está a situação da Ponte Preta, né? A Ponte Preta tem apenas 1 ponto, estreou perdendo fora de casa para o Brusque por 2-1 e vem do empate em casa contra o Vasco 1-1, jogo realizado no último domingo. Agora sim vamos para o outro jogo da noite, que acontece às 9 horas, lá no Brinco de Ouro da Princesa, onde o Guarani vai receber a equipe do Náutico, um duelo aí entre 2 equipes que estão na parte de cima da tabela. O Guarani estreou empatando em casa com Vitória 1-1, depois foi buscar esses pontos perdidos lá no Paraná, onde veio com uma vitória por 5-2, né? Resultado surpreendente. Venceu o Operário por 5-2 e ocupa a terceira colocação com 4 pontos ganhos. Para esse jogo, o Guarani não vai ter o goleiro Rafael Martins, né? Ele que foi expulso no final da partida contra o Operário. E seu substituto será o Gabriel Mesquita. O Andrigo, que ele teve diagnosticado uma fascite plantar, acho que esse é o nome do problema que ele teve, ele treinou em separado durante toda a semana e, caso seja relacionado, vai começar a partida no banco. O recém-contratado lateral direito Diogo Matheus teve sua situação regularizada e já fica à disposição do técnico Daniel Paulista. Pelos lados do Timbu, né, o Náutico é dirigido aí pelo técnico Hélio dos Anjos. O Náutico que venceu os 2 primeiros jogos, né, ao lado do Brusque, é o único time com 100% de aproveitamento nessa Série B. Ele só fica atrás do Brusque no número de gols marcados. Os 2 times têm o mesmo saldo de gols, só que o Brusque marcou 3 gols e o Náutico marcou 2 gols. E para esse jogo, o atacante Chiesa, ele é dúvida. Ele deixou o jogo contra o Vitória sentindo dores, mas viajou com a delegação e ainda passará por uma reavaliação para saber se vai ter condição de jogo ou não. O desfalque certo é o volante Djavan, ele que também deixou o jogo contra o Vitória sentindo dores, né? Ele sequer viajou com a delegação. Então, o jogo Guarani Náutico será disputado então nessa sexta-feira, 21 horas, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Bom, para a gente fechar o vídeo aqui, vamos falar mais de Copa do Brasil. Copa do Brasil que nesta quinta-feira conheceu mais uma equipe classificada para a fase de oitavas de final. O Grêmio empatou 0-0 com o Brasiliense lá na Boca do Jacaré e avançou, né? O Grêmio havia vencido o jogo de ida por 2-0, poderia perder por até 1 gol de diferença, empatou sem gols e está aí na fase de oitavas de final da Copa do Brasil, né? Mais um time da Série A
nas oitavas de final. Série A que na quarta-feira perdeu 5 equipes, hein? Perdeu 5 representantes a Série A na Copa do Brasil. Nós tivemos aí a queda da Chapecoense, né, que foi eliminada pelo ABC. Tivemos a queda do Palmeiras, né, que foi eliminado pelo CRB. Também tivemos a queda do América. O América perdeu nos pênaltis para o Criciúma. Aliás, uma curiosidade sobre a campanha do Criciúma: o Criciúma chega até as oitavas de final sem ter vencido um jogo sequer, né? Ele empatou os 4 jogos que fez até aqui. Ele empatou na primeira fase 0-0 com o Marília, mas naquele jogo o regulamento lhe dava vantagem do empate, né? Por ele ter melhor ranking que a equipe do Marília. Depois empatou em 1-1 com a Ponte Preta, daí venceu nos pênaltis. E nos 2 jogos contra o América, empatou em Belo Horizonte 0-0, empatou o jogo desta quarta-feira 2-2 e acabou avançando nos pênaltis, né? Então o Criciúma aí, agora dirigido pelo Paulo Baier, chega aí na fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Também nesta quarta-feira tivemos aí a classificação do Atlético Goianiense, empatou 0-0 com o Corinthians, mas como havia vencido em São Paulo por 2-0 avançou. E o Fluminense perdeu de virada para o Red Bull Bragantino 2-1. Porém, como havia vencido no Rio de Janeiro por 2-0, também garantiu a sua classificação para as oitavas de final. Nessa quinta-feira, nós teremos ainda o jogo entre Atlético Mineiro e Remo, jogo disputado lá no Mineirão. Primeiro jogo em Belém, o Atlético venceu por 2-0. Também teremos o jogo no Beira-Rio entre Internacional e Vitória. Primeiro jogo em Salvador, o Inter venceu por 1-0, então joga em casa pelo empate. E também o clássico rei, né? O clássico Fortaleza e Ceará. Primeiro jogo aconteceu na semana passada, foi 1-1, e agora as equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, 21h30, e se houver um novo empate, a decisão do classificado vai para os pênaltis. Além disso, também temos o jogo da ida ainda, né? Como eu citei há pouco, o Coritiba jogando contra o Flamengo no estádio Couto Pereira, né? Esse é o jogo ainda de ida, por conta do Flamengo ter pedido o adiamento da sua partida. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer aqui para vocês desse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. E eu vou deixar na descrição também o link para o canal Tabelão do Futebol. Porque lá eu trago tabelas de diversos campeonatos, inclusive de torneios que eu não abordo aqui nesse canal. Então eu vou deixar na descrição aqui o link para vocês se inscreverem naquele canal também. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!